Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar de uma forma um pouco diferente porque durante esse mês, tomando um cuidado maior com vocês, nós não teremos um encontro presencial ao vivo diretamente do Polo, mas para que a gente consiga continuar desenvolvendo a nossa atividade, vinculando um pouco essa discussão do estágio que vocês estão vivendo com algumas questões que a gente pode estar trabalhando agora com a questão do registro, a gente vai deixar aqui gravado para vocês um início de conversa e que a gente vai aprofundar depois quando a gente abrir o fórum para discussão. Só para a gente retomar, no último encontro eu pedi para que vocês descrevessem como que do ponto de vista do grupo era a visão dessa escola. Antes de iniciar o estágio, como que está hoje essa visão? Eu vou postar para vocês, até a semana que vem, as devolutivas dessas atividades, para que vocês retomem essa atividade. Qual que vai ser o foco da gente hoje, para que vocês, em grupos, embora vocês estejam tendo a oportunidade dessa vez de assistir essa aula de casa, para que vocês trabalhem em grupos, porque uma coisa que a gente não pode perder de vista é, você não está no polo, mas você tem o contato dos seus colegas. Você tem lá na área do encontro presencial o item na sua janela Nossa Turma. Acesse esse item, busque os seus colegas, procure trabalhar numa dimensão maior. Você tem a oportunidade, como a gente já falou em outro encontro, de estar ampliando esse contato com os seus colegas e principalmente, gente, porque assim, vocês começaram a fazer estágio agora, espero que vocês estejam já finalizando alguns, porque vocês estão na segunda etapa, vocês têm um estágio de 30 horas para estar realizando. Verifiquem se está tudo certo, se você registrou, a modalidade do seu estágio é observação. Para quem está nas licenciaturas, em pedagogia ou em qualquer outra, tem uma mobilidade maior. Eu falei de pedagogia porque, por exemplo, no semestre que vem vocês estarão especificamente na educação infantil ou nos anos iniciais do ensino fundamental. Hoje vocês podem fazer estágio em qualquer outro nível dentro da educação básica e é importante essa visão para que vocês consigam ter uma noção 360 graus do que acontece na escola. Eu tenho percebido em algumas discussões, nas evolutivas que eu tenho recebido de vocês, que está um pouco ainda confusa essa visão, como que eu olho para essa escola. Eu sempre preciso entender que a minha escola ela é muito maior do que a minha sala de aula. A sala de aula ela é um momento dentro de uma realidade muito maior. Por isso que hoje o que a gente vai discutir é a questão da observação e da descrição, tá? Como relatar as práticas observadas. Porque quando você chega na escola, e a gente já tem discutido isso desde o primeiro encontro, o que você vai observar? Se a gente for resgatar aquele primeiro encontro que nós fizemos, eu pedi para que vocês olhassem lá no guia orientador, buscassem naquela tabela vários itens que servem como o próprio nome diz, orientação, para que quando você chegue na escola, para qual local eu vou direcionar o meu olhar? Tá? Vocês precisam nesse momento focar e tentar ser assim, sejam amigos de vocês, tá? Procurem observar agora, com base naquilo que é discutido nas disciplinas, com base nas inquietações que vocês têm, uma coisa que é muito importante, eu falei isso no primeiro encontro, falei no segundo e vou falar agora, o registro. Tá? É muito importante saber fazer o registro daquilo que você está observando. Por quê? Porque hoje você está no segundo semestre, no terceiro semestre você vai fazer estágio, isso vai ampliar, no quarto semestre e assim sucessivamente. Quando você estiver caminhando nessa sua trajetória para o final do curso, você vai fazer um TCC, que é o seu trabalho de conclusão de curso. Muitas pessoas se deparam nesse momento com aquela grande questão, e agora o que eu faço? Não, gente, não é para pular do meio fio da calçada, é para você simplesmente pensar, o que eu construí nessa minha trajetória de observação? Quantas coisas vocês viram e estão vendo no estágio que são inquietantes, que incomodam vocês? Mas uma coisa que é muito importante, vocês, futuros profissionais da educação, professores e outros cargos que ocuparão, antes de tudo, um bom registro vai facilitar muito a vida de vocês.
Tá? Seja no estudo, quando você está estudando um texto que você precisa fazer algumas anotações, qual é o seu critério para registrar? Você começa lendo um texto e anota tudo? Ou você primeiro faz uma leitura desse texto e depois volta marcando aquilo que você achou mais interessante, aquilo que causou mais dúvida? Tá? É a mesma coisa quando você chega na escola. Quando você olha para aquele mundo, você fala, uau, o que eu vou registrar aqui? Você vai olhar. Primeira coisa, observar significa colocar-se um passo atrás, para que você veja o todo. Mas quando você observa esse todo, é o registro mesmo. Ó. Me chamou a atenção a forma como a professora recebe os alunos na porta da escola, se for a professora ou a profissional que está lá responsável para isso. Me chamou a atenção a forma como o coordenador, Rafael, eu participei de algumas reuniões pedagógicas na escola. Me chamou a atenção a forma como esse coordenador se relaciona com os seus professores, como ele dá devolutivas, como ele cuida dessa formação continuada desses profissionais. E por que isso? Porque vocês, eu acredito que muitos estejam realizando estágio dentro da sala de aula, observando a prática de um professor. E observar a prática, gente, eu vou pedir um cuidado muito especial nesse momento. Por que é especial? Porque você está lidando com uma situação que aparentemente é nova. E por que essa situação é aparentemente? Porque nós temos uma longa trajetória na educação básica. Nós fomos alunos. Passamos pelo ensino fundamental, passamos pelo ensino médio. Nós já temos uma representação, lembra na aula passada, no encontro passado? Eu tenho um ideal do que seja a escola, mas o que é o real dessa escola? Nós aprendemos a construir a imagem do que seja um bom professor e do que não seja um bom professor. Para atiçar a curiosidade de vocês, tem um autor espanhol, se não me engano ele é espanhol, chama Carlos Marcelo Garcia. Ele estuda essa questão dos tipos de modelo de professor, como que é esse ingresso na docência, e é muito interessante, nós temos um modelo pré-concebido. É aquele professor que consegue atender todo mundo, que responde, que fala, que interage, que conhece, domina o conteúdo e prende a atenção das pessoas. Em contrapartida, você pode falar assim, tem aquele professor que chega lá na sala, fica no quadro, escreve, dá aula para 2 ou 3 e o resto da sala que caia. Nós temos uma representação. O que eu não posso nesse momento é chegar na sala para observar a prática de um futuro colega com os meus pré-conceitos. Porque se você chegar na sala com seus pré-conceitos, você corre um risco muito grande de começar a olhar para a prática desse profissional e começar a achar ou que está tudo errado ou que está tudo certo. Não se permita ser a pessoa que vai só criticar ou aquela que vai só elogiar. Você precisa, nesse momento, parar e respirar. Chegou na sala de aula, é a mesma coisa, você está no micro da escola. É uma partezinha, tem um professor, tem alguns alunos, você vai se perguntar, o que eu vou observar neste espaço? Por exemplo, se você chega numa escola de educação que tem o ensino fundamental 1, crianças com 6, 7 até 11 anos, quando eu pego uma criança que está chegando de 6 anos, por exemplo, uma dica de observação. O professor tem rotina? E aí você pode se perguntar assim, nossa, Rafael, mas como é que eu vou saber se o professor tem rotina? E eu vou te perguntar, você tem 30 horas de estágio para observar a prática desse profissional. Aí você vai dizer, mas Rafael, cada dia eu estou em uma sala. Eu vou falar assim, olha, eu tentaria ficar em uma sala só. Por quê? Porque você não tem condições de dizer da prática de alguém se você cada dia está em uma sala. Você pode querer dividir o seu estágio falando assim, eu vou fazer de 30 a 15 horas dentro da sala de um professor do primeiro ano e vou fazer as outras 15 horas na coordenação. Ok, mas você tem 15 horas de observação. Percebe a dimensão disso? Não dá. Você não vai conseguir produzir um bom relatório porque não há relatório que se sustente para você poder dizer da prática de alguém com 1 hora só dentro da sala. E por que eu vou falar isso? Eu não estou lá para julgar a ação do docente. Eu estou lá para olhar como ele desenvolve a sua atividade. Por exemplo, quando o professor chega na sala, retomando o que eu disse agora há pouco, ele tem uma rotina? Criança precisa de rotina.
Ele estabelece combinados com essas crianças sobre qual que vai ser o começo da aula, que eles vão se organizar. Ele coloca isso registrado. Ah, professor, mas as crianças não leem ainda, né? Elas estão em fase de alfabetização. Ok, mas essas crianças, vamos considerar, o professor precisa considerar que elas já estão inseridas em um mundo letrado. Ele considera isso quando ele faz o registro no quadro, quando ele compartilha significados construídos socialmente, quando ele sistematiza e coloca lá qual é a data, qual é o nome da cidade na qual ele está, qual é o dia, qual é o ano, quando ele constrói essa noção temporal, essa criança nessa fase, ela está constituindo essas ideias ainda de tempo, de espaço. Esse professor, ele tem uma sistematização, ele faz uma leitura, ele chama as crianças para participar, ele ouve as dúvidas das crianças, ele problematiza determinadas situações com ela. Percebe o que seria observar a prática, a dinâmica desse profissional? E a partir dessa observação, você precisa, e eu acho que isso é muito importante também, não perder de vista que você não vai ver tudo. Você precisa elencar alguma coisa. Você pode observar, por exemplo, todos os dias durante o seu estágio, como é esse início de aula e se debruçar sobre isso. Você pode querer observar exclusivamente qual é a interação do professor frente aos questionamentos dos alunos. Por exemplo, você pode querer observar como o professor lida com aquele aluno que pouco interage na sala de aula. Mas lembre-se, você não está lá para julgar o professor. Você está lá para aprender com o outro. Sou um profissional da educação, eu não aprendo sozinho, eu preciso. Guarda essa palavrinha, precisar. Você precisa do outro. Você precisa do outro para te dar um feedback, para dizer para você, olha, você percebeu que quando você fala com seus alunos, você não está levando em conta as dúvidas, as inquietações? Isso é importante. Eu preciso de um olhar externo. Quando, por exemplo, nós, professores, dizemos, é importante que vocês digam aquilo que vocês veem de uma aula, aquilo que vocês debatam, é porque sem o retorno, eu sozinho não faço nada, gente. Se não houvesse criança na sala de aula, haveria escola para começar? Haveria necessidade de um professor? Haveria necessidade de nós continuamente nos formarmos, buscarmos outras fontes, outras teorias para dialogar, para discutir? Necessidade nenhuma. Mas tudo isso só pode ser discutido à luz de uma teoria se eu tenho um bom registro. Tá? O texto para quem tem dúvidas ainda sobre registro, sobre observação, tem uma professora, ela se chama Marli André. Ela trabalha muito, ela tem um livrinho que chama Pesquisa Qualitativa. Ela discute como fazer registro, o que observar. Quando vocês leram na aula passada um sociólogo na sala de aula, eu vou chamar a atenção para um ponto que é importante, que a gente não pode perder de vista. Quando a gente chega na aula, na escola, os professores, às vezes, eles têm uma certa resistência com o estagiário, com a figura de quem vai para fazer pesquisa, porque por muitos anos nós entramos na escola para dizer que estava tudo errado e eu nunca, ou na maioria das, nunca é muito forte, não sejam tão dramáticos assim. Na maioria das vezes, nós não consideramos a voz do outro e o professor quer participar. Quando a gente fala dessa integração escola-universidade, quando eu coloco o pezinho lá na escola, eu preciso ouvir o outro. Mas é uma escuta que não é aquela escuta assim, ai tadinho, como ele sofre, né? Nossa, coitado, ganha pouco, tá aqui sofrendo, as crianças não querem nada com nada. Querem. Alunos e professores querem. Mas para isso eu preciso ter um projeto, vocês trabalharão com isso futuramente para entender qual é a função de um projeto na escola para englobar aquilo que a gente fala, tornar o conhecimento algo significativo. Tá? E para fazer com que o sujeito atribua um sentido para aquilo. Porque senão a gente vai viver no mar de lágrimas e não é esse o nosso objetivo aqui. Quando agora você voltar para a sua situação de estágio, ou você que já terminou o estágio, eu vou perguntar com todo carinho e espero que você tenha uma resposta legal para me dar. Você fez um registro depois de cada observação daquilo que você observou?
Não me importa se você vai falar, ai, Rafael, mas tá uma bagunça. Se você pegar, eu tenho folha para cá, eu tenho folha para lá, isso, aquilo, papapá. Não tem problema. Eu espero que você lembre que eu disse que você precisa colocar data. Data e hora. Por que é importante ter data e hora nos seus registros? Porque você pode todo dia na mesma escola, na sala da professora Clarinha. Aí um dia você chega na sala da professora Clarinha, 7 horas da manhã. No outro dia você chegou na sala da professora Clarinha, 10 horas da manhã. Você pode pensar que não, mas esse intervalo das 7 às 10 faz muita diferença na dinâmica com que o professor vai interagir com essas crianças. Tá? É importante ter esse registro, eu digo que é quase obsessivo. Você precisa registrar data, precisa registrar hora, porque quando você for fazer o seu registro, você vai tentar resgatar da memória. A memória é um recurso muito importante. Tá? E agora, foque em mim, não é uma memória rasa. Você precisa questionar essa memória. Tá, eu cheguei na sala, a professora estava trabalhando assim, assim, assim. Você procurou conhecer qual era o objetivo daquela aula? Porque para fazer uma descrição, precisa saber qual é o objetivo de quem está ali à frente conduzindo. O nosso objetivo, por exemplo, aqui hoje é discutir essas questões de estágio, de observação no que vocês vivem no estágio e registro. Se você observou, você registrou. Se você não teve o cuidado de registrar, agora você está numa situação um pouco delicada. Honestamente, você está em problema. Tá? Isso é um problema imenso para resolver. Porque como que você vai registrar, você vai resgatar com segurança aquilo que você observou lá em 25 de fevereiro? Já foram 30 dias. Tá? E 30 dias, gente, hoje, nessa época que nós vivemos, quantas coisas você já acumulou na sua cabeça e que vai fazendo com que aquela memória vai ficando distante? Percebe o tamanho da encrenca? Se eu não registro, eu me complico na hora de escrever sobre aquilo. Porque você precisa saber qual é o objetivo da aula. De posse do objetivo da aula, o que você vai fazer? Você vai se colocar e se perguntar a seguinte coisa: será que este objetivo está adequado a isso que está adequado com essa proposta, com essa condução que o professor adotou para esse encontro? E aí você vai fazer isso para uma aula. Você vai fazer a mesma questão para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a 10ª aula. Tá? Considerando que você fez 1 hora de observação por dia. Você vai colocar isso, cada um desses registros, um ao lado do outro. E aí começa aquele trabalho que eu digo, vocês estão num movimento de início de pesquisa. Lembra que eu falei, no final do curso você vai fazer seu TCC. TCC é uma pesquisa. Se você já começa a registrar sistematicamente o que você está observando, o que mais te chama atenção, você vai começar a separar um material que já vai servir de base para conduzir o seu olhar. Se você sabe qual é o seu foco, facilita muito a sua vida. Porque assim, tempo é uma coisa que nós não temos. A gente vive em função do relógio, porque eu estou atrasado para isso, estou atrasado para aquilo e vive atrasado. Para que eu vou me atrasar para um negócio que ainda vai ser daqui a quase 3 anos? Dá tempo, gente. Vamos fazer com calma. De novo, respira. Fez esse registro, você vai, de novo, colocar um do lado do outro e vai fazer uma coisa que é simples. Você vai ler. Nossa, Rafael, mas é só isso. É só isso. E você acha que ler é fácil? Eu falei isso para vocês na devolutiva que eu dei na última aula. Ler é difícil, porque ler não é decodificar o texto, ler é interpretar o que está escrito ali. E você vai estar interpretando agora a sua leitura, tá? É a sua leitura, é o seu registro. É nesse momento agora de olhar um relato ao lado do outro que você vai começar a procurar as lacunas nesse registro, nessa sua observação, ok? Agora, gente, a gente vai caminhar para um encerramento nesse momento dessa primeira parte e daqui a pouquinho a gente volta para dar continuidade nesse movimento de análise que é muito importante e que vai fazer toda a diferença, não só nessas atividades do encontro, mas em todas as outras, ok? Até já!